Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. A leitura de hoje é sobre amizade. Pense numa pessoa, se concentre na sua área de amizade e traga para a mesa para a gente ver quais energias vão sair aqui. Eu selecionei 3 cartas para te ajudar na escolha e serão 3 grupos. O primeiro grupo, a carta é do Rei de Espadas, o grupo número 2 é a carta do 5 de Copas e o grupo número 3 é a carta do 8 de Copas. Se concentra na sua energia de amizade, se concentre em alguém específico e veja qual dessas 3 cartas chama mais a sua atenção, que com certeza será a ideal aí para o que você precisa ouvir neste momento. E eu te encontro no grupo que você escolher. Até mais. Tchau, tchau. Olá, você se conectou com o grupo número 1 e dentro dessa leitura de hoje eu vou trabalhar 2 perfis. Eu vou passar aqui os principais elementos que saem, as principais energias que saem de cada pessoa, de cada perfil, e aí você vê qual que você se encaixa mais e a pessoa que você trouxe para essa mesa, a pessoa que você pensou, ou se você está tentando saber aí sobre outras pessoas, veja qual perfil elas se encaixam. Eu vou passar aqui alguns detalhes e aí você adapta a sua situação. Vamos lá. Bom, aqui na energia dessa amizade, sai um perfil de um cavaleiro de ouros e a carta da força. Aqui na energia do cavalheiro, que é o primeiro perfil, é uma pessoa muito batalhadora, muito trabalhadora, tá aí no corre da vida, tá com muitas coisas aí para cuidar, principalmente na vida material, na vida profissional, tá no corre. É uma pessoa que está em movimento, então eu sinto que é uma pessoa muito atarefada, que tá na correria da vida. Eu não sinto essa pessoa assim parada no tempo e nem pensando muito nessa situação atual dessa amizade. Eu sinto ela vivendo a vida dela, no corre da vida dela. Já outra energia da pessoa que sai com a carta da força, eu sinto que é uma pessoa que tá num momento bom de vida, eu acredito que material. Essa pessoa passa uma energia de mais tranquilidade, de estar num período assim até de pausa, ou pode estar passando por um momento aí de férias, curtindo a vida, tem mais esse perfil. E essa pessoa aqui, dentro dessa energia de amizade, eu sinto ela pensando mais. Talvez ela esteja assim mais pensando na situação do que a outra pessoa, porque a outra tá no corre da vida, não tá com tempo também, não tá realmente ali preocupada. Não necessariamente porque ela não se importa, eu acho que é porque ela não tem tempo mesmo. Ou por tá passando por alguma coisa atualmente que não dê para ela espaço de também pensar ou investir tempo dentro dessa amizade. Aqui os 2 perfis são de pessoas jovens ou assim, entre 20 e 40 anos. Eu acho que é o máximo aqui dessa energia, mas eu vejo que vocês já se conhecem há muito tempo. Então não, a gente não tá falando aqui de amizade recente, de pouco tempo. Aqui são amizades mais longas, mesmo que vocês sejam até jovens. Mas aqui entre vocês, eu acho que para a maioria tá uma energia muito fria. Assim, a conversa tá fria, não tem mais intimidade. É, entre vocês não tem aquela pessoalidade mais, aquele reconhecer o outro, né? Quando a gente conversa com um amigo, que a gente consegue perceber sinais se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, enfim, não tem mais essa conversa aqui, ou para alguns casos pode ser de corte mesmo, de que já se encerrou, não se fala mais direito, ou nem se fala mais.
Mas aqui eu vou falar mais para esse perfil que está afastado. Porque se já cortou, se já não tem mais relação, eu acho que nem tem por que a gente ficar aqui é, mexendo em energias que já foram cortadas. Porque aqui, entre vocês, tem um rei de espadas. Esse rei de espadas pode representar essa conversa fria, pode representar essa energia entre vocês mais afastada, principalmente de comunicação. E quando tá assim na comunicação, também significa que mal tá se vendo. Então, tem essa energia mesmo de afastamento. E esse rei de espadas também pode representar alguém. Pode ser que esse afastamento aconteceu por conta de uma pessoa, por conta de um assunto. Se foi por conta de uma pessoa, aqui eu vejo que é alguém mais velho que vocês, tem o perfil de uma pessoa mais velha, tem o perfil de uma pessoa muito responsável, muito rígida, colocaria até de forma exagerada aqui. Então, tem energia muito aqui de responsável de um de vocês dois, uma energia mais velha aqui, que pode ter falado alguma coisa, que pode ter pesado o clima entre vocês, ou alguém que era amigo também, mas uma pessoa mais velha, ou se não era mais velha, tem esse perfil. Uma pessoa muito rígida, uma pessoa que acaba sendo até ranzinza demais com as coisas, né? Então eu acho que pode ter esse perfil aqui que tem atrapalhado a amizade de vocês, que foi o pivô aqui de alguma coisa. E por ela ter esse perfil mais maduro, é uma pessoa que trabalha muito bem com a comunicação, com a manipulação. Então ela pode pegar e colocar um monte de minhoca na cabeça dessas duas partes aqui que não estão se entendendo bem aqui. Então ela pode tanto ter falado alguma coisa para uma como para outra. Muito naquele lugar de rigidez, né? De colocar como se as coisas são como são, aquela energia de pessimismo, né? De que, fulano não vale nada, o que você espera de fulano? Cicrano, né? Aquela pessoa que pesa o clima. E uma energia muito racional, muito gelada. Então, pessoa zero sentimento, ela fala mesmo o que vem. E quando tem essa energia rígida, também tem um certo quê ali de preconceito. Que fala abertamente de preconceito, que fala abertamente do que pensa, mesmo que seja errado e tal. Então, é uma pessoa que ali você já vê um perfil de alguém que não muda, que não vai mudar, que não tem sentimento, que ela fala mesmo o que ela pensa sobre você, sobre essa pessoa, sobre a amizade de vocês. E se aconteceu alguma coisa e você foi ali perguntar a opinião desse terceiro elemento, com certeza é uma pessoa que pesou toda a situação, assim, colocou de uma forma muito mais pesada do que realmente é, pelo perfil dela. E por ter esse perfil muito rígido, é uma pessoa que não acredita em mudança, já vem essa energia da espada, né? Um rei de espadas, então é uma pessoa que tudo ela corta, 880. Então não é uma pessoa flexível, não é uma pessoa que traz flexibilidade na comunicação, que não vai trabalhar ali numa melhora, para ela é só cortar, encerra e acabou. E as coisas elas não são assim, né? Até aqui, pelo perfil de vocês dois aqui do início, vocês são totalmente diferentes dessa pessoa. Então a gente pode estar falando de uma energia que pode ter acontecido alguma coisa que vocês dois consideraram demais dentro dessa relação de amizade que vocês não souberam lidar, não souberam como resolver, que atrapalhou a comunicação, enfim, ou é um pivô mesmo, uma pessoa que acabou atrapalhando, mas dá para perceber que aconteceu alguma coisa. Eu acho que não é também só culpa dessa pessoa. Eu acho que ela fermentou ali a situação. Não acho que ela seja totalmente a pivô. Até porque para ela ser pivô, né, de uma separação aqui de amigos que já se conhecem, que eu acredito que são casos mínimos aqui, mas se foi essa pessoa pivô, então ela sabe de coisas tanto de você como da outra pessoa, e aí ela sabe usar a informação para cada um ali acabar se olhando de forma torta. Então, é
Aí vocês acabaram confiando numa pessoa ali totalmente errada, né? Confiando em informações. Porque eu acho que só você perguntar uma opinião de alguém e se basear na opinião dela e acabar com toda uma amizade, eu acho que é muito assim demais para uma só pessoa. Então, se alguém fez isso aqui, é porque conhecia aí o lado de cada um, a perspectiva de cada um e trabalhou aí e manipulou a cabeça de cada um nessa história e conseguiu acabar com essa amizade. O que eu acho difícil, mas pode acontecer, né? Agora, olhando os perfis de vocês dentro dessa amizade, o Cavaleiro de Ouros, né, que já saiu no começo, que é uma pessoa que tá trabalhando muito, tá? Com muita demanda aí na vida, principalmente material, financeira, enfim, profissional. Aqui dentro da amizade, eu acho que essa pessoa também estava sem tempo, sem nenhuma criatividade. Eu vejo essa pessoa também entediada com a amizade. Eu acho que chegou num ponto ali que não tinha mais novidade. Pela energia dessa pessoa, eu acho que também tem questões aqui financeiras. Então, é uma pessoa que não estava com disponibilidade financeira para sair, para fazer outras coisas aí junto com essa outra pessoa aqui, da carta da força. Então, esse cavaleiro aqui, ele ficou chateado porque ele não tinha dinheiro para sair, basicamente. Tempo, às vezes não é disponibilidade financeira, às vezes é tempo. A pessoa ali tá muito atribulada, cheia de coisas, cheia de responsabilidades, num período assim que tá aqui saiu energia também de enforcado, então a pessoa tá com a corda no pescoço mesmo ali, com um monte de demanda. Então, assim, e tem um tédio. Eu acho que com a amizade, né? A amizade chegou ali num ponto de tédio, a outra pessoa também não, eu acho que não se colocou disponível para ajudar, não trouxe outros elementos ali para melhorar essa amizade, então chegou numa energia parada, monótona. Então esse cavalheiro ele viu assim, eu vou fazer o que aqui? Não tem mais também o que eu fazer, não tem mais aqui o que eu incrementar nessa amizade. E também sai um perfil com essa pessoa de cuidado, é, de maternar aqui. Talvez seja uma pessoa que tenha filhos ou tá cuidando de alguém. Aqui não é exatamente uma maternidade nos moldes comuns. Aqui provavelmente é alguém aqui que está com alguma demanda familiar. Então, assim, é uma pessoa que também estava carente, sabe? Nos últimos tempos aqui, estava carente de muito de afeto. Então, esse tédio que ela tava, eu acho que é por conta da vida dela, de ter que cuidar de alguém, ou de ter que cuidar de alguma situação. E aí ela sente falta de sair, ela sente falta daquele curtir que ela não estava podendo, mas do outro lado eu acho que ela não enxergou isso, não enxergou uma mão, não enxergou uma ajuda. E aí, né, acabou aquilo se perdendo. Então ela viu assim, aqui pra mim também dentro dessa amizade não tem perspectiva. Do outro lado eu não tenho uma ajuda, do outro lado eu não tenho um suporte. Então, e a energia dessa pessoa é muito prática. Então, é uma pessoa que resolve muita coisa, que tem o corre já geral da vida dela. E já do outro lado é totalmente diferente. Talvez do outro lado é uma pessoa que tem a família, que tem a base, que tem ajuda, que é uma pessoa que tem para onde correr. Já esse perfil desse cavalheiro eu acho que não. Eu acho que essa pessoa ela é muito responsável por tudo. Não sai isso com energia da idade dela, mas sai eu acho que da família dela, da energia que ela vem. Ou tá acontecendo alguma coisa aí com a figura materna na vida dela, seja a mãe, seja uma avó, seja uma tia muito próxima. Então ali aconteceu alguma coisa que essa pessoa, eu acho que deu uma miada nessa amizade. Essa pessoa aí acabou enxergando esse outro amigo ou outra amiga de uma forma negativa. Então deu uma cortada, deu uma quebrada nessa amizade. Por isso que vem essa energia gelada, né? Gelou tudo. Então acabou miando mesmo essa relação. Já do outro lado, tem também uma energia parada, mas é de uma pessoa que está mentalmente cansada. Aqui, a demanda dessa outra pessoa da carta da força, eu acho que a vida dela tá indo bem. Ela tem base, boa base familiar, ela tem suporte, mas realmente dá para perceber aqui
que essa pessoa, ela não pensou mesmo no lado desse amigo, dessa amiga aí que tá passando por algo, né, familiar mais pesado. Eu acredito que pela falta de experiência dela, falta de bagagem mesmo, e ela tava num momento assim, eu acho que mental, alguma coisa tava pesando na vida, na parte mental dela, que ela não queria pensar. Ela não queria pensar na vida dela, ela não queria pensar na vida do outro, ela não queria se preocupar. Ela não queria mais uma demanda na vida dela para ela se preocupar. Então ela acabou tendo aquele pensamento assim: ah, é problema desse meu amigo, dessa minha amiga, eu não tenho como ajudar. Então acho que ela já colocou assim que ela não fazia parte ali e nem pensou assim que ela poderia, como amiga, de, sei lá, fazer outras coisas, porque a energia desse cavaleiro de ouros é que ela queria uma válvula de escape aqui dessa situação. Então, essa pessoa aqui do perfil número 2 ela poderia ter ajudado nesse sentido, de pegar essa pessoa para sair um pouco daquela vibe que ela tava pesada, enfim, de dar aquele suporte, mas de outra forma. Então, ela nem isso ela pensou mesmo na situação. E aqui tem uma energia, né? Como vocês estão afastados, como deu problema, esse segundo perfil, né? Essa pessoa aqui já foi para outras amizades, provavelmente aqui de trabalho. Eu acho que são amizades mais novas na vida dela e ela tem um perfil mais aparecido. Então, de que fica provocando em rede social, que fica colocando aqui, olha, meus novos amigos. Então, ela vai para uma energia até mais infantil. Mas ela também tem aqui nessas novas amizades dela, tem perfis aqui de pessoas com o mesmo perfil da amizade que ela saiu, que ela se afastou. Então, da mesma forma, inconscientemente, ela tá buscando esse amigo do passado. Ela tá lá se amostrando, ela tá provocando, ela quer, né, ali dar umas cutucadas no ex-amigo, na ex-amiga, mas no fundo, ela sente falta. Inconscientemente, ela tá buscando o mesmo perfil, porque ela tem essa vida mais despreocupada, ela quer, no fundo, ela quer ter mais responsabilidade, ela entende isso, mas eu acho que é mesmo inconscientemente, não acho que é algo que ela tem racionalmente, que ela precisa se estruturar na vida dela, que ela precisa de ter obrigações, que ela precisa de ter responsabilidade, que é isso que o Cavaleiro de Ouros trazia para ela. E acho que ela tá ali reclamando, né, com esses novos amigos, algumas coisas aí que ela não gostou do que aconteceu na relação de vocês, mas no fundo, ela busca você, né, que ela se afastou, ela busca você em outros amigos. Então, é aquela coisa mesmo do inconsciente dela. Mas aqui eu entendo que houve mesmo um desencontro entre vocês. Apesar de ter essa pessoa também, pode ser, né, uma pessoa que pode ter atrapalhado, que pode ter pesado o clima entre vocês, mas eu acho que já vinha lá de trás dando problema. E no geral, o que dá para perceber de vocês dois, né, desses dois perfis, é que vocês não resolvem, né? O primeiro perfil já coloca que não tem o que fazer, não vê perspectiva, não tenta uma reaproximação, não tenta ali resolver mesmo, colocar os pratos limpos. Já o segundo perfil já vai para as outras amizades, fica de provocaçãozinha. Então, assim, vocês não colocam. Eu acho que vocês sentem falta um do outro. Dá pra ver nas energias, né? Que vocês sentem falta. Tem uma falta ali. Mas vocês não sabem colocar isso pra fora. E tem a questão também da idade. Eu não vejo aqui perfis muito sólidos, né? De pessoas ali que têm um pensamento mais amadurecido, que tem aquele pensamento de ceder, né? De ir lá, de pedir desculpas, de falar o que chateou, de falar também o que dá para melhorar, o que dá para resolver, enfim, não tem esse perfil com vocês. Eu acho que é por isso que fica mais evidente o afastamento e essa conversa aqui gelada, né? Essa conversa sem intimidade. Vai perdendo toda a intimidade aqui, né? Dessas duas pessoas, mesmo que se conheçam há muito tempo. Vai ficando ali desfigurado, né? Toda aquela relação vai perdendo o sentido. Mas aqui nas energias finais, né, eu tirei aqui previsões para essa amizade
E aqui nas energias, da mesma forma que vocês acabaram se afastando por conta de alguém, por conta de alguma situação, ou até de alguma briga mesmo, acabou brigando e cortando a conversa aí entre vocês, né? Sei lá, bloqueando ou cortando só o contato mesmo. Da mesma forma que isso aconteceu, aqui eu vejo alguém em comum, mas eu vejo um perfil mais novo. Uma pessoa mais jovem, uma pessoa que tem uma cabeça mais aberta. É de totalmente diferente do perfil do que veio entre vocês. Ou vai acontecer alguma situação nova que vai obrigar vocês a conversar, que vai obrigar vocês a estar junto, a resolver alguma coisa, enfim. Mas eu acho que aqui é com uma terceira pessoa envolvida nessa situação. Ou é alguém que já conhece vocês, que já sabe do que aconteceu e mas assim, eu não vejo que também conhece tanto como o primeiro perfil que veio, né? Que veio aquele perfil que tem algo ali mais manipulador e tal. Já que não, é um perfil de uma pessoa mais falastrona, mais aventureira. É um perfil até de criança, às vezes até uma criança ali que vocês tenham relação, que faz parte da família de um ou de outro, ou alguém que tem esse perfil, né, é uma criançona. Pode ser tanto um adulto ou pode realmente estar representando uma criança mesmo. Que ou essa criança acontece alguma coisa com ela e vocês acabam se reunindo de novo, ou essa criança, né, esse perfil que tem mais pureza, né, acaba colocando para vocês assim, nossa, mas para que vocês se afastar por causa disso, né? Vai trazer um outro pensamento, um pensamento novo que vocês não tinham até então, né? Que bem diferente do que veio lá atrás, né? Desse pensamento pesado, dessa energia ranzinza. Essa pessoa não, ela vai abrir um leque de possibilidades. Ela vai colocar assim, não, para que tudo isso? A vida é curta, bora, vamos resolver aí as pendências. Vocês já se conhecem, para que isso, né? Essa pessoa vai trazer um pensamento mais novo, um elemento mais novo aqui que estava muito engessado no começo, né, na energia inicial. Então eu acho que vocês vão conseguir resolver. A energia tá falando muito disso. É uma fase que foi pesada, eu acho que para cada um, mas de formas diferentes. E por vocês estarem em lugares diferentes, eu acho que vocês colocaram assim: ah, o outro não viu o meu lado, o outro não quis me ajudar, né? Eu acho que cada um estava sofrendo alguma coisa, passando por alguma coisa e não soube se unir, não soube entre si se ajudar. Cada um olhar o lado um do outro. E quando você coloca assim, ah, o outro ele fala disso, mas ele tá melhor que eu. Você não tá resolvendo, você não tá criando elo. Você, na verdade, tá criando separação. Por isso até que essa separação aconteceu. Quando você não é capaz de calçar os sapatos do seu amigo, da sua amiga, e vice-versa, porque aqui não é só para olhar um lado. Se você tem um elo de amizade, vocês têm que se conversar, vocês têm que se ajudar, principalmente se ajudar. É para isso que a gente tem os amigos, né? Para ter aquele suporte, aquele apoio do nosso lado, principalmente aí nos momentos de necessidade, nos momentos de adversidade. E vocês não souberam ter esse elo, vocês não souberam, né, ter esse olhar ali mais empático. Eu acho que isso foi das duas partes. E colocar assim, ah, eu tô precisando mais que o outro. Eu acho que não é sobre isso. Quando a gente é amigo, e a gente sabe que uma hora um vai estar bem, outra hora o outro vai estar mal. O importante é que a gente se ajude nesses momentos e curta os momentos bons junto com o amigo, junto com a amiga, e nos momentos ruins a gente esteja ali presente, sendo um apoio, sendo um suporte. É isso que a gente tem que aprender aí a levar sempre nas amizades e a colocar como um ponto principal, que eu acho que aqui é o que tá faltando na amizade de vocês. Então, com certeza aqui vocês só estão juntos nas horas boas. Quando o calo aperta, vocês não sabem como lidar um com o outro. E aqui a carta final, que saiu na energia de vocês, tá falando muito sobre isso, sobre esses altos e baixos.
Os altos e baixos da vida sempre vão acontecer, mas a amizade ela vai durar quando a gente ali sabe lidar com esses altos e baixos. E não colocar assim, meu amigo tá com problema, ele tá chato, vou me afastar dele. Não. Talvez é aquele momento que ele tá mais precisando de você. E você, dentro de uma amizade ali, de uma intimidade, você pode ajudar o seu amigo, né? Como saiu essa energia, principalmente aqui com o Cavaleiro de Ouros, né? Que tá com uma pendência aí familiar, problemas familiares, problemas financeiros e tal. Lógico que o amigo, a amiga não vai resolver essas questões, mas pode aliviar a carga de outra forma, né? Levando para sair, fazendo ali alguma coisa para escapar desses problemas. Então, assim, a gente quer, no fundo, a gente quer apoio, a gente quer aquela mão amiga. Então, e esse cavaleiro também vai ser essa mão lá na frente para esse outro amigo aí quando tiver com alguma outra questão. Enfim, mesmo que eles estejam em lugares diferentes, na vida, principalmente financeira, não significa que eles não possam se ajudar. Eu acho que aqui cada um tem muito a contribuir dentro dessa amizade, mas precisam enxergar isso, precisam também enxergar os papéis que eles podem fazer ali nos momentos, principalmente de necessidade, porque é nesses momentos que a gente fica mais vulnerável, mais fraco e a gente precisa de uma força. E justamente com a energia do perfil número 2 veio a força, né? É uma pessoa forte. E só que é uma pessoa que não sabe usar a sua força dentro de uma amizade, dentro de uma relação. Ela não sabe ter aquele pensamento prático. Mas ela gosta muito desse lado prático aí do Cavaleiro de Ouros, tanto que busca esse perfil em novas amizades. Então, eu acho que aqui dá para reparar casos mínimos aqui, que vai ter corte mesmo, que não vai mais conversar, enfim, ou que vai querer investir em novas amizades mesmo, mas eu acho que aqui dá para reparar. Mas aqui precisa de uma conversa, e como saiu essa energia pura, essa energia mais infantil, às vezes vai ter que apelar também para o passado, né, dessa amizade que já existe há muito tempo, né? Apelar e falar, olha, a gente já se conhece há tanto tempo, para que isso, né? E vocês pesaram muito o clima. Aqui também pode ter acontecido uma ruptura por ficar trazendo coisas lá de trás, sabe? Coisas mal resolvidas lá de trás, aí fica juntando com coisas novas e não resolve, e fica piorando a situação. Então, nessa situação, precisa de uma boa conversa, mas uma conversa para resolver e uma mente aberta aí para que essa amizade seja reconstruída. E tem possibilidade disso, não precisa terminar assim por conta, né, desses momentos aqui de baixa, até porque a maré vai subir de novo e pode estar bom aí, né, na vida de um, na vida de outro, e não precisa acabar com tudo por conta, né, das baixas aí que aconteceram na vida pessoal de cada um. Então, vocês podem se resolver sim, mas precisam ceder, estarem abertos a ceder, a conversar. E quando você fica muito com aquele pensamento de ter razão, de que você é o mais coitadinho, era a pessoa que precisava mais, aí acaba não resolvendo, não chegando, né, a nenhuma conclusão aqui dessa situação e fica, né, nesse afastamento, fica ou nessa conversa muito gelada e vai minguando cada vez mais e pode culminar aí num corte. Então, aposte numa conversa legal, numa conversa bacana e para resolver mesmo, para dar continuidade aqui nessa amizade, porque apesar de tudo, eu acho que a energia de vocês como amigos é muito bonita e não pode assim simplesmente acabar por conta disso. Então dá para reparar sim. Eu vou fazer a leitura final aqui de um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Vamos à leitura. Trabalhe a leveza da sua alma, deixe a bagagem pesada para trás e recomece. Essa energia traz um frescor de novidade batendo a porta. Se você ainda estiver preso a antigos padrões, não conseguirá dar um salto de fé. Arriscar é necessário. Pule, que Deus dará o chão. Bom, é isso que eu tenho para vocês, grupinho número 1. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Peço que vocês curtem, comentem o canal, se inscrevam. Isso ajuda muito a gente a crescer. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com o grupo número 2 e aqui é uma leitura de amizade. Eu vou trazer dois perfis, então se você está querendo saber sobre você e outra pessoa, veja qual perfis você se encaixa, qual a outra pessoa se encaixa. Se você também está querendo ver aí de outras pessoas, veja e adapte a situação delas, o que está acontecendo, enfim. Vamos à leitura. Aqui, o primeiro perfil saiu um 3 de ouros. Então, aqui saiu uma pessoa que está aí no começo da vida material, está construindo as suas coisas, está trabalhando muito. E aqui, para alguns casos, a gente pode estar falando de mais amigos. Mas aqui eu vou focar em dois perfis específicos. Mas aqui podem ter mais pessoas envolvidas aqui nessa situação. Então, essa pessoa que está trabalhando, ela pode estar começando algum negócio, algum novo projeto. Aqui tem uma energia de muito movimento com ela, mas principalmente movimento material. Vida profissional, vida familiar, enfim, está em construção aqui de alguma coisa, mas está muito no começo. Está lá no início. Já teve alguns ganhos, já teve algumas melhoras, mas ainda tem muitas coisas para acontecer aí na vida dela, principalmente a vida material. Então, ela tem esse perfil aqui. Então, vem muito de encontro com uma pessoa mais ligada à vida prática, mais pé no chão, que está no corre da vida. Mas aqui eu vejo principalmente que essa pessoa está muito focada na área profissional. E assim, eu não vejo a energia dela com uma vibe de troca de amizade. Eu vejo ela muito voltada aos interesses dela profissionais. Então, as trocas aqui é muito do trabalho, mas aqui na parte dessa pessoa eu não vejo muita troca. Assim, eu não vejo ela preocupada com a amizade, com esses assuntos mais de afeto, de sentimento. Ela está voltada a trabalho. Ela está só focada nisso. O nome e o sobrenome dela é trabalho. Então, eu vejo aqui essa energia prática que está exalando e pode ser até demais dentro dessa situação aqui. O perfil número 2 veio a carta do 10 de ouros. Já que é uma pessoa também focada em família, em trabalho, vida prática, né? Pessoa pé no chão também. Vocês dois têm perfis parecidos, né? Vocês são muito voltados a trabalho, ou vocês se conheceram assim dessa forma, ou se conheceram também em situações familiares, ou já se conhecem aí de longa data, desde a infância, estudaram juntos, enfim, tem essa energia aqui com vocês, mas o perfil número 2, eu já sinto uma pessoa que tem a vida mais formada, que tem família, que tem trabalho, já tá numa outra pegada aqui, diferente desse perfil número 1, que parece ali que tá ainda engatinhando na sua vida no geral. Já o perfil número 2 já tá aqui com a sua vida construída, com família, com trabalho. Ele tá mais numa pegada de aproveitar a vida, principalmente a vida familiar aqui. Tá muito entre as pessoas da sua família, os amigos também que essa pessoa construiu. Então eu vejo aqui um frescor, uma energia assim de alguém que tá com alívio, que tá assim, sem aqueles pesares de preocupação, de dinheiro. Então, com certeza que essa pessoa tem mais grana, construiu também isso, vem de uma construção, vem de uma base também, uma boa base familiar, ou se não é isso, é a pessoa que tem uma boa base familiar, que tem para quem recorrer, diferente do grupo número 1. Essa energia está um pouco parecida com a leitura do grupo número 1. Também, qualquer coisa aí, se você acha que não bater muitas coisas, é interessante que você escute o grupo número 1 dessa leitura também de amizade. Bom, seguindo aqui, o que dá para perceber, a energia principal que vem aqui entre essa amizade de vocês, desses dois perfis que eu trouxe agora, há uma lamentação. Então, quando a gente lamenta, a gente está lamentando muito o quê? Passado. Então, com certeza aqui era uma amizade muito boa, vocês, né, se ajudavam. Como vocês têm perfis muito parecidos de enxergar a vida, do que querem para a vida de vocês,
mas um aqui tem uma vida mais construída, o outro ainda está construindo, tem uma lamentação. Ambos sentem a falta um do outro, então aqui a gente já dá para entender que vocês devem aí estar desconectados. Vocês não devem se falar mais ou não se veem mais. Talvez a lamentação não seja porque de fato essa amizade acabou. Às vezes não acabou, mas de alguma forma acabou. Pela falta da presença, pela falta da conversa, pela falta da ajuda, do suporte, do apoio. É como se algo tivesse acabado e vocês ainda choram o leite derramado. Vocês ainda choram a falta que um e o outro faz, né, na vida, a presença principalmente, né, porque vocês têm uma energia de presença muito forte. Então a falta às vezes da presença ou um de vocês mudou, porque tem muito forte a configuração familiar, né, no perfil número 2, então às vezes essa pessoa se mudou, está distante, não tem mais a presença física, que é algo que vocês, na vida, né, vocês acham muito importante. Vocês gostam muito de ter a presença física, principalmente de amizades aí na sua vida. Então eu acho que há essa lamentação muito por isso. Eu não vejo aqui grandes problemas que acabou, né, como acontece geralmente quando a gente corta com alguém, quando a gente se afasta. Eu acho que foram coisas da vida que afastou vocês, né? Como eu falei, de mudança de cidade, por exemplo, ou de trabalho, né? Como tem um perfil aqui, o primeiro, que está muito envolvido com trabalho, às vezes acaba se afastando, acaba não tendo aquela presença, aquela disponibilidade, né? De se encontrar, de sair. E tem as demandas da vida também, demandas financeiras, e como está começando também não vai ter, né, essa prontidão de estar ali, de sair, de gastar, enfim. Então tem essas divergências aqui de estados de vida que vocês estão, que acaba ali dificultando essa troca, dificultando principalmente o afeto. A falta aqui que faz é do afeto, né? Talvez vocês eram muito afetuosos um com o outro, e afeto hoje em dia é algo assim muito escasso, muito difícil. E como vocês são pessoas com perfis de ter muito contato de trabalho, de estar muito envolvido com trabalho e com família, acabam também encontrando essa frieza, né? Daquela troca só por interesse ou só por favores, e sente falta daquele afeto gratuito, de quando você gosta de alguém, que você faz alguma coisa, dá um presente, um agrado, só pelo simples afeto, só pelo simples gostar. Então aqui eu acho que é a falta que vocês sentem, que é uma energia muito presente aqui de vocês. E aqui para casos, eu acho que mínimos, aqui pode estar falando de um amigo aqui que já faleceu, de uma perda real mesmo, e sente falta daqueles momentos que não terá mais com aquela pessoa, porque vem forte a energia de família aqui, então é como se fosse alguém da sua família, um membro, né? Como se fosse um membro mesmo do corpo que acaba perdendo quando a gente tem um amigo assim, que é como uma família, quando a gente perde em vida, é como se estivesse perdendo um braço mesmo, um suporte ali para o resto da vida. Então tem essa energia aqui também. Mas eu vou focar aqui de uma amizade mesmo de afastamento por conta de acontecimentos da vida real mesmo. Então aqui, voltando, né, para o perfil número 1, dentro dessa amizade, o perfil número 1 é uma pessoa que não está voltada para essa amizade, né, em questão. É uma pessoa que está voltada para a família dela, para o que rodeia ela nesse momento, e ela está em construção, principalmente aí familiar e profissional. Então, para ela esse é o foco. Ela não tá vendo mais, eu acho que ela não vê mais nada seu aí. Se você é o perfil número 2, essa pessoa nem vê se você tá postando ali, se você tá também tentando chamar a atenção dessa pessoa, ela nem vê, passa batido. Muita coisa também da própria família dela tá passando batido por conta desse trabalho mais intenso que ela tá. Então, assim, ela não tá muito sentimental, ela não tá muito ligada com o sentimento, ela tá muito racional agora, mas no lance da
da terra. Ela tá muito terra agora, muito trabalho, muito engajamento. Então ela não tá assim. Ela sente falta do afeto e tal, mas não é uma coisa que ela também fica ali parada, chorando. Não, ela tá trabalhando. Ela pode pensar de vez em quando, ela pode sentir aquela falta, mas é no corre da vida dela. Então, assim, eu não vejo uma pessoa aqui também que fica ali lamentando que perde tempo com isso. Até porque essa pessoa tem um perfil super prático. Já o segundo perfil aqui, como saiu uma pessoa que já tem uma vida construída, eu acho que essa pessoa que lamenta mais, que pensa mais e sente mais, mas aqui ela tá sentindo de uma forma até negativa, mais pela falta mesmo e de não ter tempo, né? Dessa outra pessoa não ter tempo para ela mais, porque eu acho que o perfil número 2 tem tempo, tá com a vida mais ganha ali, tá num patamar melhor do que o grupo número um. E essa pessoa tá assim, já em fase de. Se ela for fazer alguma coisa nova, ela já tem as coisas garantidas, ela já. Aqui deve ter perfil também de pessoa que já é aposentada. Eu vejo aqui divergências, é, pode ter divergências aqui de idade e divergências de estados de vida mesmo. De uma pessoa estar começando a criar sua família, a outra já tem família formada, já tem aposentadoria. Então aqui acaba chocando, né? Então aquele afeto, aquele tempo você não encontra mais. Porque o outro, seu amigo, a sua amiga, tá em outra pegada, tá sem tempo, tá, sabe, numa vida atribulada. Já você não, você tá pensando, sei lá, em viagem, tá pensando em como você vai fazer agora se você tá sem trabalhar, tá aposentado, se você vai abrir um negócio, se você ou vai pegar uma grana e vai viajar, ou se você vai ficar um tempo, sei lá, morando com alguém da sua família, você tá em outra. Então, só que o perfil número 2 é uma pessoa, eu acho, mais rígida. Vocês têm uma rigidez na energia de vocês, mas o grupo número um não é uma rigidez de escolha, é uma rigidez de não ter tempo, não ter disponibilidade. Já o segundo grupo, já eu sinto mais rigidez aqui de uma pessoa que também não quer ceder, de que quer colocar que o outro também não se esforça, o outro não quer saber, mas não enxerga que o outro tá muito ali no começo, não tem tempo, às vezes não tem dinheiro, não tem disponibilidade. Então, assim, não cede também por estar lá em cima e não enxergar que o outro tá lá embaixo. Então, aqui vocês estão em patamares totalmente diferentes. E aí é difícil aquele afeto acontecer. É difícil ter aquele olhar, aquele cuidado. E aí vocês sentem falta, no fundo, ambos sentem falta do afeto do passado. E com o perfil número 2 tem essa energia mais avançada de uma pessoa que está com a vida mais construída, mais consolidada. Então, essa pessoa tem dificuldade e tem muita rigidez com ela também, uma inflexibilidade muito forte. Então, ela tem dificuldade de descer, né, no patamar do perfil número um, e enxergar, né, os desafios que essa pessoa está passando, não consegue passar bons conselhos, não consegue ter uma conexão. Então, entre vocês, tem essa desconexão atual da vida, seja pela parte principalmente física, né, de não estarem mais juntos, de não ter essa facilidade de se encontrar, de conversar, mas aqui também não tem um entendimento, não tem um consenso entre vocês. E principalmente esse perfil número 2 de estar tão avançado, ele não consegue mais voltar para trás. E você, que é do perfil número um, você ainda está começando, você ainda está ali, né, com os seus corres, então é difícil de ter essa conexão. Mas o afeto ele existe, né? Vocês se gostavam muito, mas essas coisas atuais atrapalham muito. Então vocês ali não conseguem mais se entender direito. O perfil número 2 tem aqui também falas muito duras. Sabe, quando a pessoa também tem uma cabeça muito lá atrás, principalmente se vocês têm diferença de idade, acaba colocando muito essa coisa de meritocracia,
ou que você reclama muito, que você não está se esforçando como deveria. E isso não é bem recebido para o grupo, aliás, pelo perfil número um. Então, fica aquela coisa assim, nossa, eu tô fazendo tudo isso e não tá bom. E parece que nunca chega nesse lugar que esse perfil número 2, né, te apresenta. Às vezes não tá tão bem, tão bom assim como esse perfil número 2 te mostra, né? Ai, olha, eu já construí tudo isso, olha, eu tenho esses imóveis, eu tenho essa casa, eu tenho minha família. Nossa, você tem que casar, você tem que ter filhos. Fica também uma cobrança. E você não consegue atender aquela cobrança, aquela demanda, aquele padrão. Então aqui eu acho que tem um embate aqui de ideias. E essa pessoa do grupo, aliás, do perfil número 2, ela se apresenta aqui muito racional, muito fria até no seu jeito, mas antes ela era uma pessoa muito afetuosa, era uma pessoa que ajudava muito, muito empática. Alguma coisa na vida dela também cortou esse ato de ajuda. Não sei se também aconteceu alguma coisa aqui entre vocês, que essa pessoa mudou totalmente o jeito dela. Ela não tem mais esse ato de ajudar. Talvez também o perfil número um tenha se aproveitado aí, ou essa pessoa sente isso, né? Do perfil número 2, sente que foi de alguma forma enganada, ou que aquela pessoa não precisa tanto de ajuda assim, ou como ela passou por muita coisa pesada na vida, ela acha que se ela facilitar para você também, se ela te ajudar, te der uma mão, né, for mais ali empática do que deveria, vai te estragar se você é do perfil número um. Enfim, aqui tem muitas coisas envolvidas. Tem esse lado aqui de ajuda, alguém aqui já foi ajudado e não encontra mais ajuda, enfim. Tem essas divergências aqui, mas eu acho que é de uma relação que já está muito desgastada. E principalmente de vocês estarem em lugares totalmente diferentes de vida. Então há um desencontro ali total. Então é mais por isso assim que está acontecendo esse afastamento, principalmente eu acho que aqui vocês conversam, vocês mantêm, né, a boa vizinhança um para o outro, mas não tem mais afeto, não tem mais aquela troca real, né, que você vê aquela verdade. É muito assim, mantendo as aparências aqui nessa relação de amizade. E eu acho que aqui tem muita distância física, né? Deve ter alguém aqui que se mudou de bairro, se mudou de cidade, de estado, enfim. E em alguns casos até de país mesmo. E isso dificulta contato, uma comunicação, né, mais verdadeira. Mas aqui, na relação de vocês, eu acho que vocês, quando estavam perto um do outro, era como família. Era muito unido, tinha muita ajuda um com o outro. Eu vejo muita empatia aqui. Só que agora, com a distância ou com algum problema que aconteceu com vocês, fica difícil. E aí não tem mais, né, aquele cuidado. Eu acho que quando vocês estavam pertos, rolava assim muito favor entre vocês, ajuda assim com filhos, com família, às vezes até com grana mesmo, mas agora não tem mais. Acho que por isso essa lamentação. E aí chora o que foi perdido, né? E mais aqui vocês, ambos, eu acho que vocês têm que olhar para o que está de pé na vida de vocês, o que se mantém ali vivo. E talvez se vocês se afastaram tanto, se afastaram até fisicamente, né, de estarem em lugares diferentes, o que dá para ver da energia de ambos é que a presença é fundamental. Então, realmente aqui não tem mais conexão de presença física, que para vocês é importante. Então, é manter essa relação mesmo à distância. Eu acho que tem que fazer esse jogo mesmo de manter contato ali de mensagem de vez em quando, lembrar de aniversário, mas ter em mente que aquele passado não existe mais. Eu acho que há uma dificuldade de vocês de aceitar que toda a configuração da amizade de vocês acabou e mudou. A vida de vocês hoje é outra. E assim,
aproveitar, porque eu acho que aqui não é sobre um fim de uma amizade, é o fim de uma rotina, de um suporte que vocês tinham. Mas aqui vocês têm que entender que a configuração da vida de vocês mudaram, de cada um nessa história. E aceitar, aqui tem que trabalhar muito a aceitação e manter um bom contato para se encontrarem de vez em quando, mas não será mais como antes. O que dá para entender na energia de vocês é que não será mais como antes. E quando vocês começam a entrar em embates, por exemplo, em mensagens, ficar com uma conversa ali, né, mais truculenta, aí dificulta até de manter uma possível união quando se encontrarem, de manter mesmo as aparências. E aí acaba quebrando tudo de vez. Então aqui tá pedindo que vocês mantenham as coisas bem, a conversa bem entre vocês e não se colocarem mais naquele lugar de ajuda, de empatia, porque vocês não conseguem mais. É por conta do perfil de vocês. Essa distância atrapalha, a mudança toda atrapalha, a família, né? As demandas rotineiras da vida de vocês atrapalha. Então, assim, acabou com aquela rotina. Tem que aceitar isso. E vocês não serão mais, não estarão mais naquele lugar que estavam antes para cada um, porque não tem como mais. Não tem essa abertura, não tem essa possibilidade. Mas vocês podem, por exemplo, no momento ali de férias ou de viagem, de se encontrarem, de passar uma semana, de passar alguns dias ou um dia. Vocês podem fazer isso, de visitar de vez em quando. Então, assim, mudou a configuração da amizade de vocês. É de se encontrar de vez em quando, de se falar, de lembrar mesmo de datas comemorativas. Não é mais naquele lugar de uma pessoa que eu recorro sempre, porque aqui tem diferenças físicas. Então, infelizmente aconteceu isso. A vida de vocês, os caminhos de vocês se separaram em vida. Então, não tem como mais. E como eu falei aqui no começo, que tem alguns casos até que é de perda real mesmo, de alguém que já morreu. Então, assim, tem que aceitar. E isso acontece tanto com a morte e quanto em vida. Quando uma pessoa se muda mesmo e acaba, né, tendo aquela amizade de distância, vocês podem manter a distância, mas não tem mais aquele lugar mesmo de ajuda, de empatia. E até difícil também numa conversa, quando você está muito distante do seu amigo, de manter essa empatia, porque não tem presença. Vocês ambos é, evidenciam muito na energia de vocês de amizade presença. Então essa pessoa vai estar naquele lugar de conversar de vez em quando. Vocês vão ter que buscar na vida de vocês, na nova configuração da vida de cada um, buscar novos elos de amizade. Buscar ali ter outras famílias, outros suportes, outros membros que serão como família para vocês. Porque a amizade acaba sendo uma família para vocês. E é a forma que vocês funcionam. Nisso, vocês são muito parecidos. E tem que aceitar. Tem que trabalhar a aceitação, porque aconteceu isso. E de vez em quando vocês vão se ver, vão visitar e o outro, mas aquela cumplicidade que vocês tinham realmente não tem mais, porque aí vai ser de oportunidades, né, de possibilidades e não da vida ali. Não tem mais aquele contato do dia a dia. Então, realmente é trabalhar a aceitação. Isso acontece na vida de todo mundo e são mudanças. E talvez vocês, né, vocês dois nessa amizade, vocês precisam de novas pessoas. E vocês não estavam mais contribuindo na vida um do outro, num sentido mais de amizade, né? Que vocês têm essa coisa de elo de afeto muito forte, mas vocês precisam construir com novas pessoas. Até porque vocês estão em patamares muito distintos. Um está começando e o outro já está, no caso ali de já terminei muitas coisas, eu preciso de outros desafios. Então, isso choca numa amizade. Isso choca
quando você está muito apegado ao passado e esse passado ele não volta mais. Então vocês têm que manter de uma forma bacana, que seja possível para ambos, mas principalmente trabalhar a aceitação da mudança de vida que vocês passaram. E agora, para terminar, eu vou ler um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Vamos lá. Como você se vê hoje? Que imagem você quer passar ao mundo? Comece hoje a assumir o comando deste barco. Você está desperdiçando seu tempo e energia com coisas que não são prioridades agora. O puxão de orelha astral pede prioridade. Bom, achei tudo a ver com o que eu estava falando agora no final. A prioridade hoje é, principalmente para esse perfil número 1 que está começando, é que tenha pessoas ali para somar, que vão ajudar ele a crescer, ele ou ela a crescer na sua vida e quer ter pessoas ali como família. Já o perfil número 2 já tem uma família formada, já tem muita construção aí de vida. Com certeza essa pessoa quer amizades aí para conversar, para jogar conversa fora, para curtir. Então vocês estão em pegadas totalmente diferentes. Então, prioridades. O que é prioridade para cada um agora é totalmente diferente. Então, seja qual perfil aqui que você se encaixa, busque pessoas novas na sua vida, busque novos elos e mantenha essa amizade naquele lugar lindo, de uma amizade bacana que foi construída aí há muito tempo, mas hoje não cabe mais, vocês não cabem mais na vida um do outro. E trabalhar hoje nas prioridades, cada um na sua própria vida, nas suas próprias prioridades. E não ficar ali tentando se manter num lugar que você não cabe mais. Então a mensagem é essa. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Peço a vocês que curtem, comentem o canal, se inscreva, isso ajuda muito a gente a crescer. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com o grupo número 3. A leitura de hoje é sobre amizade. Eu vou trazer aqui 2 perfis de amigos dentro de uma amizade. Se você estiver aí querendo saber de uma amizade em específico, veja qual desses perfis você se encaixa, a outra pessoa também. Ou se você estiver querendo saber sobre outras pessoas, adapte às situações delas e também aos perfis delas. Vamos lá, vamos à leitura. Aqui no primeiro perfil sai um 6 de espadas. Tem uma pessoa aqui seguindo em frente, não quer muito olhar para alguma situação. E aqui tem um pesar com ela. Eu senti muito pesar. Tem outras cartas no tarô que mostram mais pesar, mas dessa pessoa eu senti muito pesar, assim. Eu não sei se é com essa amizade, com os problemas dessa amizade ou de alguma situação específica da vida dessa pessoa, mas eu sinto com ela, assim, muito pesar, uma tristeza, assim, e até veio uma energia também para mim de luto, como se essa pessoa tivesse perdido alguém muito importante na sua vida, um bichinho, enfim, ou aconteceu aí alguma coisa muito pesada na vida dela e ela tá carregando isso na energia dela. Dentro dessa amizade, essa pessoa eu vejo ela muito fria, muito pessimista, muito negativa, difícil de conversar, difícil ali de ser mais flexível, de ceder. Então, assim, sempre palavras duras, sempre muita dureza. É uma firmeza que é até exagerada demais, então não consegue conversar bem com essa pessoa e ela está muito envolvida ali, tem uma cegueira com ela, então ela está muito envolvida com a vida dela, com os problemas dela, tudo para ela é demais. Tá com uma energia também muito de excesso aqui de vitimismo. Então essa pessoa acha que só tem a dor dela. Eu entendo que ela tá num período de dor, que ela tá num período assim difícil. Só a dor dela que importasse, enfim. Então acaba que fala muito, reclama muito, então é difícil, né? Eu acho que ela quer só falar. Aqui tem muita energia de fala, mas tem muita energia de reclamação e aqui tá excessivo, tá? Assim, acaba afastando as pessoas e eu acho que ela tá numa redoma
desses problemas. Aqui tem muitos pensamentos também pesados com ela. Então eu acredito que tá difícil para ela se relacionar, eu acho que com qualquer pessoa nesse momento, assim, seja família, seja amigos. Tá difícil ter uma troca com essa pessoa porque ela tá muito envolvida com o que ela tá passando, então é só sobre a dor dela nesse momento. E talvez seja mesmo uma dor muito real, talvez seja algo muito pesado que ela nem tá sabendo lidar e quem tá perto dela acaba se afastando. Eu acho que muita gente se afastou aqui por conta de toda essa dureza que ela tá com um recorte da vida tão pesado que isso emana no olhar, emana na fala, então tá difícil trocar com essa pessoa. Dá pra ver assim na energia dela. E aqui no segundo perfil vem a energia de enforcado, então esse perfil número 2 aqui, essa segunda pessoa dessa amizade, é uma pessoa que também tá com problemas, tá com a vida aqui um pouco estagnada, tá tendo que fazer muitos sacrifícios, ou a gente pode estar falando dentro dessa amizade, essa pessoa fez muito sacrifício, fez muitas coisas, mas aqui também ela deu uma pausa. Eu acho que a relação dessas duas pessoas está bem afastada. A energia que está entre o perfil número um e o perfil número 2, essas duas pessoas, é uma energia assim, muito vaga, pouco se vê, pouco se fala. Eu acho que vocês ainda mantêm, né, a amizade, ainda mantêm, mas é muito raso o que vocês têm hoje, assim. Tá muito raso, tá muito como se fosse até colega, por conta aí das coisas que aconteceram. Mas essa segunda pessoa, ela tá em busca, mesmo que as coisas na vida dela estão pesadas, ela tá em busca de alguma coisa que lhe falta, isso principalmente no campo aí das emoções, do amor, do afeto. Ela sente falta de afeto, ela é uma pessoa que troca mais afeto do que a outra, o primeiro perfil aqui, e ela tem clareza do que ela quer. Apesar de ela estar num momento de pausa, de estagnação na vida dela, de muito sacrifício, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa buscar. E tá acontecendo algumas desestruturas na vida dela que eu acho que também são muito pesadas. São desestruturas que quando a gente passa, sei lá, a perda de um emprego, uma separação, assim, desestruturas da vida real. Ela também está passando, ou ela tem certeza que ela vai passar, ela sabe que vai culminar em alguma coisa aqui na vida dela. Ela é uma pessoa muito consciente, saiu na energia dela muito mais consciência do que o primeiro perfil aqui da primeira pessoa que veio nessa mesa, nessa amizade. Então eu acho que apesar de tudo, ela tem uma pegada de vida mais positiva. Então eu acho que isso que deu ruim aqui nessa amizade são perfis muito distintos. Não significa que sempre foi assim. Eu acredito que foi desse primeiro perfil, dessa primeira pessoa, que aconteceu aqui alguma coisa mais pesada e ela não tá sabendo lidar e pegou muito o mental dela. Então ela tá assim muito desnorteada. Ela não tá inteira com nada. É como se ela fosse um corpo andando na terra sem rumo. Já esse perfil dessa segunda pessoa, ela entende, ela tem consciência das perdas da vida, ela tem consciência de muitas coisas e ela olha para essa pessoa, ela não entende assim por que essa pessoa tá desse jeito. Ela entende a gravidade da situação e tal, mas ela não entende por que essa pessoa tá levando dessa forma tão pesada. Por que ela não tá conseguindo voltar pro eixo dela? Então eu acho que aí deu uma zica na amizade. Aí vocês não conseguem manter uma relação inteira, vocês não conseguem manter ali um afeto, uma intimidade de conversa, até porque esse primeiro perfil não está conseguindo nem conversar. Você vai dar uma solução, ela vai dar mil problemas para você. Então aqui tem uma divergência de não só ideias, mas da forma que vê a vida. E talvez esse perfil dessa segunda pessoa seja alguém aí mais maduro que já tenha passado por muitas mais coisas na vida, então ela tem noção que é uma fase, ela tem noção que a pessoa não deveria levar dessa forma, enfim, ela já deve ter tentado alertar, mas tem essa cegueira, né, com esse perfil aqui, número um, que tá doído
por alguma coisa na sua vida e tá num período mesmo difícil ali de se abrir, tá numa rigidez, tá mesmo ali abraçada com a dor. E que é como se aquela pessoa também, dependendo do que ela tá passando, é como se ela quisesse também sentir a dor até a última gota, principalmente aqui se é um luto. Já o perfil número 2 é um perfil que pensa muito na luz. Apesar de alguma coisa ser muito pesada, é uma pessoa que sempre vai enxergar a luz, ela sempre vai ver o lado bom, vai procurar alguma coisa para se apegar. E talvez isso incomoda muito o perfil aqui número 1, né? Você tá ali numa tristeza profunda e vem alguém que é bem poliana assim, então dá aqueles choques. Então aqui tá difícil de manter o contato, mas aqui não significa, não tem essa energia que vocês é, cortaram a amizade, mas vocês estão mantendo bem raso, muito raso. Aqui dá para entender que é uma troca mesmo por convenção, por padrão, né, de comportamento social, só para manter as aparências mesmo, para não assim chegar naquele corte ou naquela conversa difícil, enfim, de colocar todas as cartas na mesa, também não tem essa energia aqui. De alguma forma foi perdido aí algum elo que vocês tinham, mas eu acredito que tem muita relação com o que essa pessoa do perfil número 1 passou. E essa pessoa aqui do perfil número 2 também está passando por alguma coisa mais pesada, mas por ela também levar a vida de outra forma, ela acaba conseguindo aí se sair bem com as coisas, ela entende também essas impermanências, né, da vida, de uma hora as coisas estarem de um jeito, outro momento mudar, enfim, e ela não se apega muito a isso. E eu acho que isso incomoda muito a outra pessoa. E aí acaba dando choques. Aí acaba dificultando ali o elo e uma aproximação assim mais verdadeira, mais realista entre vocês. Então, é as percepções aqui que eu tenho com as energias que vieram para esse grupo. Aqui com as energias finais, falando mais de previsão dessa amizade, eu acredito que assim, tem aqui energia, saiu uma carta aqui do diabo, eu acho que aqui tem a parte ruim das sombras de cada um que culminaram nessa situação que vocês, né, se afastaram, enfim. Aqui tem um afastamento, vocês mantêm as aparências, mas o afastamento entre vocês é real. Há um abismo entre vocês, na relação de vocês, né, na troca. Mas aqui está muito evidenciado o ciúme, a parte baixa, a parte das sombras mesmo do ser humano. Na verdade, não foram as situações. E lógico que quando a gente está mais vulnerável, a gente está passando por alguma coisa, parece que as coisas elas ficam mais gritantes, né? Aquelas coisas que estavam mais escondidas, que a gente estava passando por cima, e aí elas acabam vindo para a superfície. Então já tinha aqui um ciúme, uma inveja, um olhar, uma fala atravessada entre vocês, e aqui fala muito das duas partes. Essa energia evidencia as duas partes e não só de um. Um pode acusar o outro, um pode falar que o outro isso, o outro aquilo, mas aqui mostra que os dois estavam em falta, os dois estavam obcecados com alguma coisa que atrapalhou essa amizade. Ficou se importando com coisas que não tinha que se importar. Aqui nessa situação atual que a gente vê uma pessoa que está numa energia até de luto, a gente consegue ver que é uma pessoa que está fragilizada, que está perdida, que precisa de colo, ela precisa de escuta. Eu sei que ela irrita, eu sei que ela incomoda, mas ela precisa desabafar. Ela tem tanta coisa ruim do que aconteceu, ela precisa botar para fora. Então ela precisa da outra parte uma compreensão. Ela precisa de, às vezes ela não quer uma solução mesmo, porque não tem solução. Dependendo do que ela passou, não tem solução. Se for uma perda na vida dela, e ela tá chocada com a perda, ela tá chocada com o que aconteceu, ela não quer uma solução. Ela só quer reclamar, ela só quer chorar, desabafar. Então ela quer da outra parte só compreensão do que ela tá passando, do que ela tá sentindo. Ou só que escute, não,
Ela não quer que falem nada para ela, ela não quer que apresentem nenhum tipo de luz, né? Que veio com a energia desse perfil número 2, porque não vai adiantar. O que ela está sentindo é tão real, é tão cortante, que essa solução, esse mundo de Poliana não vai adiantar. Então ela precisa do outro, só aquele apoio. Já o grupo número 2 eu acho que tá chocada de ver aquela pessoa tão fragilizada. Não sei se você já viu essa pessoa assim, talvez você também se chocou com isso, porque aqui fala que você quer buscar uma coisa que falta. Com certeza é o que está faltando agora nessa pessoa e você não encontra mais. Isso também deve ter chocado você a um nível assim de você até se afastar dela, né? Porque você tá afastado, tá afastada. E querer uma luz, né? Porque essa outra pessoa tá muito na sombra, mas como você já é uma pessoa mais lúcida, ou o que você tá passando não chega perto do que o seu amigo ou sua amiga tá passando, então eu acho que você consegue ter mais dimensão e consegue entender, tentar ao menos entender que a dor dela é real. E aqui também, nesse primeiro perfil, tem muita energia mental, então às vezes a pessoa tá mesmo depressiva, ou ela tem algum tipo de transtorno, ou descobriu isso com alguém da família dela, ou alguma coisa de doença ali. Então a dor dela é mais compreensível. Não significa que ela é dodóizinha, que ela é vítima, que você tem que, né, ficar ali só passando um pano para ela, só sendo o ombro amigo dela, mas eu acho que nesse momento em específico, ela tá querendo isso. E você não adianta buscar nela mais esse lado afetuoso, porque a sua falta, você que se identifica com o perfil número 2 nessa história, a sua falta de afeto. Então não tem como você ter afeto com uma pessoa que tá desse jeito. Ela tudo que ela não tem é afeto. Tudo que ela não tem para oferecer nesse momento é afeto. Então você precisa ter essa clareza, já que vem com você muita clareza. Então é buscar nela, nesse momento, outras coisas que ela pode te oferecer. Mesmo nessa dor, mesmo nesse momento, ela pode te oferecer muita. Aqui o que eu consigo ver é muita lucidez. Apesar de dela estar acabada com a dor, ela tem muita lucidez. Apesar dela estar muito ranzinza, ela tem muita racionalidade. E às vezes você precisa disso, porque na sua energia tem muita desestrutura. E quando tem muita desestrutura, tem muita base ali na sua vida que está em coisas muito ilusórias, sem nenhuma firmeza, sem base mesmo. E essa outra pessoa, ela tá tão realista, assim, ela tá vivendo a dor dela de uma forma tão real, porque é real. Ela tá com um olhar muito realista, mas da dor, da vida. E talvez você precise também dessa realidade, dessa lucidez. Até porque essa desestrutura que está acontecendo na sua vida vem também de muita ilusão. E você tem muita clareza, você é uma pessoa muito consciente, mas você também tem as suas ilusões. Você pode ser mais esperta que essa pessoa, você pode ter mais bagagem na sua vida, mas a bagagem que ela tem agora vai te trazer um nível de racionalidade que chega até a ser impressionante, mesmo vindo de tanta dor. Então aqui o que dá para perceber é que vocês ambos estão num lugar muito difícil, num momento assim muito difícil, e é como se as sombras de vocês estivessem brigando, quando elas deveriam estar se ajudando. Vocês estarem ao mesmo tempo vivendo fases difíceis, vocês podem se ajudar. E há uma sabedoria também nas sombras, né? O lado ruim também há a sua sabedoria, há o seu aprendizado. E assim, eu acho que vocês precisam se apoiar, vocês estão precisando muito um do outro, como não precisariam há tempos, e tem que se ajudar.
vocês vão se surpreender quando vocês tirarem toda essa carga, né, de vitimismo, de dor, que eu acho que ambos estão, mas de formas aí diferentes, estão sentindo de formas diferentes e isso está exalando de cada um de formas diferentes, mas tudo tem a mesma raiz. É a dor, é o sofrimento, é o ruim, é o pesado. E vocês podem se ajudar dentro desse lugar que só vocês sabem que vocês estão. E quando vocês pararem para refletir mesmo com verdade, vocês vão ver como vocês podem se ajudar. E mesmo um lado ruim, que você considera ruim, como veio, né, do perfil número 1, essa racionalidade, esse excesso de racionalidade, que acaba falando o que pensa, que acaba botando muita coisa para fora de forma até indevida, mas isso também tem um lado bom, isso também tem um descarrego, né? Tem uma serventia. Então é olhar para as coisas, mas de uma forma que está pedindo muita humildade. Vocês precisam de humildade para reconhecer que vocês estão mesmo num período de baixa e vocês estão num período de necessidade e vocês têm que se ajudar. Eu não acho que vocês têm que procurar um no outro um lugar de mão amiga mesmo que vai tirar vocês desse lugar que não vai acontecer. Vocês não têm nem força para isso. Vocês estão precisando mais disso de fora, mas não significa que o elo de vocês tem que terminar por causa disso. Mas eu acredito que aqui depois vocês vão entender que é uma fase. Eu acho que vocês vão se afastar um tempo. Precisa também dar um tempo um para o outro. Precisa refletir, cada um na sua dor, cada um no seu momento. Mas depois que passar também, que isso abaixar mesmo de vez, porque tudo são fases. Quando as coisas melhorarem, os ânimos melhorarem, e vocês também, porque tem uma energia também aqui de muita sabedoria, porque a gente consegue tirar muita coisa da dor. A gente consegue aprender muito mais com a dor. Vem muita maturidade para as duas partes. E talvez era um rito aí de passagem que cada um tinha, né, que viver, que aprender, para depois aí contribuir nessa amizade e em outras também. Mas aqui eu acredito que depois vocês vão acabar se conectando de novo, mas aqui de uma forma muito mais humilde. Porque aqui na energia de vocês era muita cobrança, aquela energia que eu falei do ruim, né? Do ciúme, da inveja. E aí isso tudo cai por terra. O que vocês estão passando agora, tudo cai, sabe? Acaba perdendo toda a significância, toda aquela cobrança de protocolo, de que tem que falar, ai, tem que conversar pelo menos toda semana, porque tem que mandar mensagem quando é aniversário, porque tem que lembrar dia de aniversário, porque tem que lembrar, sabe? Toda aquela cobrança cai por terra quando coisas reais acontecem, quando dores reais acontecem, quando a vida real acontece. E aí você vê que tudo é na humildade, tudo é na simplicidade, naquela simples ajuda, naquele simples olhar, naquele simples escutar. Então eu acho que de formas diferentes vocês estão entendendo o que de fato é uma amizade, o que você precisa de alguém ali no simples. E de ter um elo, uma amizade, pelo simples fato de ter, de gostar de forma gratuita e sem aquela cobrança, sem aquele lugar de desespero, de insegurança, que a gente acaba colocando também em amigos, a gente acaba colocando também no amor, né? Aquela coisa que está sempre cobrando e aquilo fica pesado. E vocês estão entendendo que quando a troca ela é de fato genuína, ela acontece ali mesmo no simples do dia a dia, da rotina, e a gente acaba recebendo tanta coisa quando você volta a fita. Quantas coisas você recebeu aí de alguém que não foram nada assim, não tem cunho material, mas são gestos, são palavras ali que realmente fizeram a diferença na sua vida. E aí, quando você passa por uma coisa tão assim, desesperadora, que acaba assim com as suas forças, com as suas energias, aí você entende a importância de um amigo, aí você entende a importância de ter alguém ali para te fortalecer, às vezes só para te falar uma palavra, ou como eu falei, né, só para te escutar, só para você botar aquilo para fora, aquela dor,
aquilo que está dentro de você, que não tem como sair, que você tem que às vezes reclamar mesmo, que você só quer falar mal só para tirar aquilo de dentro de você. Então, no fim, é tudo sobre a simplicidade, é tudo no simples. E vocês precisam descobrir isso, redescobrir isso. E não ficar com tanta cobrança, não ficar naquele lugar ruim de só ficar com protocolos de como alguém tem que ser numa amizade, do que ela tem que fazer, e aqui tá te lembrando que não tem que nada. Cada um oferece o que pode oferecer, e aqui eu vejo que ambos estão em um momento aí de muita vulnerabilidade, cada um do seu jeito, mas ambos aqui precisam muito receber. E talvez vocês não tenham muito para oferecer um para o outro, a não ser a presença, a não ser a escuta, e com um pouquinho vocês podem se ajudar, mesmo estando aí num período mais pesado. Bom, eu vou aqui fazer uma leitura final para vocês do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Vamos lá. Você anda sensível e precisa prestar atenção nisso. O arquétipo feminino vem para alertar. Todos temos o masculino para fora e o feminino para dentro. Talvez você venha se empenhando muito e precisa estar na linha de frente. Tudo bem por isso, mas é necessário sentir. Busque um colo para descansar e troque afetos. Olha, essa mensagem final tudo a ver. Eu acho que serve para essas duas pessoas aqui. Eu acho que elas precisam muito de colo. Eu acho que elas não têm muito como se ajudar pelo momento que elas estão passando, mas aqui não significa que tem que acabar com uma amizade, tem que acabar com um elo aqui, né, que já pode ser longo aí, de longa data na vida de vocês, por conta aí de um desentendimento, de um momento aí que não tá batendo a comunicação, os jeitos, enfim. Mas aqui precisa de colo, vocês precisam de receber. Vocês precisam mais receber do que oferecer nesse momento e precisam respeitar isso. E não ficar se cobrando tanto ou cobrando tanto do outro. É um período mesmo de pedir ajuda, de pedir mãos amigas e aceitar ajuda, principalmente, do que ficar ali tentando ser tudo para todo mundo. E é um período apenas de receber. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Peço que vocês curtam, comentem o canal, se inscrevam, isso ajuda muito a gente a crescer. E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.